Olá, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Band Cidade, primeira edição dessa segunda-feira. Hoje é 15 de janeiro. A partir de agora, você fica por dentro das principais notícias da região. O jornal começa com imagem ao vivo de São José dos Campos, do alto da nossa sede, aqui no Complexo Colinas Shopping. 31 graus neste momento. Seguimos juntos pela próxima meia hora. Band Cidade começa com a investigação do helicóptero encontrado em Paraibuna 12 dias depois de desaparecer a caminho de Ilhabela, no litoral norte. A Força Aérea Brasileira apura a ocorrência da queda da aeronave encontrada na última sexta-feira e que deixou 4 vítimas, sendo o piloto e 3 passageiros. Repórter Luiz Eugênio Silva atualiza para a gente como está agora essa análise, quais os próximos passos desse caso que foi acompanhado por todo o país. Oi, Eugênio, boa tarde para você. Boa tarde para você também, Carol, e a todos que nos acompanham no Band Cidade, primeira edição. Exatamente, a Força Aérea Brasileira, responsável primária pelas buscas que aconteceram durante 12 dias, infelizmente acabaram com essa tragédia confirmada na última sexta-feira, afirmou que foi encerrada a ocorrência com relação às buscas por essa aeronave, mas a participação da Força Aérea Brasileira neste caso ainda não foi encerrada, já que é de responsabilidade dela também uma investigação para tentar entender o que aconteceu, para tentar entender quais foram as causas desse acidente. Inclusive, a Força Aérea Brasileira já enviou para as equipes da Band Vale o link para acompanhar o segmento dessa operação através do CENIPA, e eles afirmam que essa investigação ocorrerá dentro do menor tempo possível. E também disse que através de lei, de acordo com a lei, é de responsabilidade da exploradora do helicóptero a retirada da aeronave do local, ou seja, a empresa responsável pela aeronave deverá retirar essa aeronave do local. A defesa do piloto, que é uma das vítimas fatais, infelizmente, desse incidente, como você falou, foram três passageiros e o piloto, eles afirmam que já enviaram uma equipe até o local para verificar a melhor forma de retirada e constataram que retirada por terra é a melhor forma, até mesmo para evitar qualquer tipo de novo incidente numa retirada através do ar também, né? Então eles vão seguir investigando o caso também para entender o que aconteceu e vão se responsabilizar pela retirada da aeronave do ponto que foi em Paraibuna, na cidade onde as buscas se concentraram durante esses 2 dias. Nós acompanhamos também toda a comoção que aconteceu depois dessa descoberta, né? O país inteiro acompanhou e agora nós acompanhamos, depois da descoberta dos destroços, por exemplo, o velório e a despedida das pessoas que conheciam os ocupantes do helicóptero. Vamos acompanhar. Depois de dias de muitas incertezas, a chegada da despedida. As vítimas da queda do helicóptero em Paraibuna foram sepultadas neste domingo na capital paulista. A mãe, Luciana Rodzevics, de 45 anos, e a filha, Letícia Yumi Rodzevics Sakumoto, de 20, foram veladas juntas em um cemitério da zona norte da cidade. Além de Luciana e Letícia, também estavam no helicóptero Rafael Torres, de 41 anos, amigo da família, e o piloto Cassiano Teodoro, de 44. Os corpos dos 4 ocupantes do helicóptero foram retirados do local do acidente no último sábado. A necropsia apontou que a possível causa das mortes seria politraumatismo, o que significa que provavelmente todas as vítimas não resistiram ao impacto da queda da aeronave. O helicóptero caiu em uma área de mata fechada em Paraibuna, na altura do quilômetro 54 da rodovia dos Tamoios, em um local de difícil acesso, e ficou completamente destruído. Em meio às árvores, restaram apenas os destroços. No fim de semana, o jornalismo da Band acompanhou o trabalho das equipes de resgate e chegou até o ponto exato da queda. O helicóptero foi encontrado na sexta-feira, 12º dia de buscas pelo Comando de Aviação da Polícia Militar. No momento em que a informação foi confirmada, a reportagem do Band Cidade acompanhava um trabalho de buscas por terra, feito por voluntários e com a presença de familiares das vítimas. O que achou? O Águia achou? Tá passando, vou ver aqui. Para a gente foi muito importante isso daí, porque a gente já fazia 12 dias que a gente estava sem dormir, sem viver praticamente, né? Sem se alimentar, minha esposa à base de remédio,
ninguém trabalha em casa, ninguém faz nada, a gente fica igual barata tonta em casa. E agora que essa notícia vai nos ajudar muito, a gente colocar um fim nisso daí. O helicóptero desapareceu no dia 31 de dezembro, depois de decolar do aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, a caminho de Ilhabela, no litoral norte. Por causa do mau tempo, o piloto chegou a fazer um pouso em uma área próxima da represa de Paraibuna. Em seguida, decolou novamente, mas o helicóptero acabou caindo em meio à mata fechada, ainda no município de Paraibuna. As causas do acidente são investigadas pelo CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos. Para familiares das vítimas, a localização da aeronave, mesmo sem nenhum sobrevivente, serviu como um alento a todos. Fica naquela angústia, né? E isso aí estava deixando a gente muito ruim. Aí foi um alívio para nós. Né? Acabou aquela angústia, né? Os piores dias de nossas vidas, mas a gente precisava ter um fim. Um final feliz, ou infelizmente essa tragédia, né? Mas agora a gente vai encarar o luto. É melhor do que a gente ficar na dúvida, né? Ficar naquelas perguntas, né? Será que elas estão vivas, estão precisando de ajuda? Naquela incerteza. E graças a Deus elas estão com Deus. Tristeza, né? Nossos sentimentos aos familiares das vítimas. O fim de semana foi violento aqui na nossa região. 2 pessoas foram assassinadas na noite de ontem. O primeiro caso foi em Taubaté, onde um homem foi morto a tiros dentro de um carro no bairro Parque Santo Antônio. Um jovem que estava no veículo também foi atingido pelos disparos. Já em Pindamonhangaba, um homem morreu depois de ser alvejado no bairro Castolira. A repórter Caroline Correia acompanha a investigação e traz as informações para a gente ao vivo. Oi, Carol, boa tarde. Oi, Carol, boa tarde para você e para todos que acompanham o Bom de Cidade desta segunda-feira. Vamos começar falando do caso de Taubaté, né? Esse rapaz de 29 anos foi morto enquanto dirigia. Foram ao menos 8 tiros contra esse carro e, segundo a polícia, esse autor do crime estava atrás de um caminhão, ele é um homem, estava atrás de um caminhão e surpreendeu as vítimas com os disparos. Esse crime aconteceu na rua Sebastião Justino de Faria, no Parque Santo Antônio, por volta das 10 da noite. Eu conversei ali com alguns moradores ali da região que falaram que é um bairro bem tranquilo, mas esse crime realmente assustou todo mundo. A polícia já identificou o autor desse crime, ele tinha saído recentemente da prisão e a polícia agora segue buscando por esse indivíduo que está foragido até o momento, né? A polícia segue investigando esse caso e foi registrado como homicídio aqui no plantão de Taubaté. Já o segundo caso, como você disse, aconteceu em Pindamonhangaba ontem, por volta da noite, no bairro Castolira. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi alvejada por vários disparos e foi socorrida pelos vizinhos ao pronto-socorro, mas ele não resistiu aos ferimentos e faleceu. A perícia foi acionada e o caso também está sendo investigado como homicídio. Carol? Perfeito, Carol. Obrigada pelas informações. 2 casos, então, né, que a gente segue acompanhando. Mais detalhes no Vale Urgente às 4 da tarde. Um agente penitenciário foi vítima de um sequestro na madrugada de domingo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a vítima teve o carro roubado em Taubaté e foi mantida por um criminoso dentro do veículo. A Polícia Militar perseguiu o carro por Tremembé, onde ele chegou a colidir com um veículo, mas continuou a fuga. O indivíduo abandonou o carro em Pindamonhangaba e fugiu para uma área de mata, mas foi preso e encaminhado à delegacia, onde foi reconhecido pela vítima. Uma criança que estava desaparecida desde 2022 no Rio de Janeiro foi encontrada nesse fim de semana em Cachoeira Paulista. Após receber uma denúncia, a polícia localizou Heloísa de Oliveira Navarro, de 9 anos, em uma missa com a mãe na paróquia de São Sebastião. A mulher de 44 anos estava foragida por sequestro e cárcere privado contra a própria filha. Na época do desaparecimento da criança, a mãe disputava a guarda dela com o pai na justiça. A mulher foi detida e permanece à disposição da justiça. Uma cachorrinha da raça Yorkshire foi morta por um pitbull em Taubaté. O caso aconteceu na última sexta-feira e no fim de semana imagens do momento do ataque repercutiram na região.
O caso foi registrado pela câmera de segurança do quintal da casa da tutora da Yorkshire de nome Gabizinha, em Taubaté. As imagens mostram a cachorrinha deitada perto do portão. Quando o pitbull passa na calçada, Gabizinha começa a latir e se aproxima do animal, que estava sem focinheira. Entre as grades, o pitbull abocanha a cabeça da cachorrinha e a arrasta para a calçada. Ela não resistiu aos ferimentos. Nesta segunda-feira, a tutora de Gabizinha informou que deve registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Mais um caso aqui na nossa região, né? A gente mostrou do cãozinho Fox também, lamentável. Em São José dos Campos, um capotamento de veículo na rodovia dos Tamoios deixou 4 pessoas feridas, entre elas 2 crianças de 6 e 12 anos. O acidente aconteceu por volta das 9 da noite de ontem, na altura do bairro São Judas Tadeu. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram socorridas com ferimentos leves. A corporação não informou a dinâmica do acidente. Também em São José dos Campos, os bombeiros encontraram na manhã de hoje um corpo no Rio Paraíba do Sul, na altura do bairro Vila Machado. A vítima de afogamento não teve a identidade confirmada, mas desde sábado a corporação buscava um adolescente de 17 anos que desapareceu depois de pular no rio durante uma abordagem da polícia. A notícia é um dos destaques do portal bandvale.com de hoje, atualizado ao longo do dia com as notícias da nossa região. Acesse lá. Primeira pausa aqui no Band Cidade. Eu volto já já com mais notícias, a previsão do tempo e as interações do nosso WhatsApp. Bora começar a semana já com aquele bate-papo? Mande a sua mensagem para cá, tô esperando, hein? É logo depois do intervalo. Estou de volta e segunda-feira, você já sabe, é dia de falar de emprego no quadro Tem Vaga. Vamos conferir aqui na tela as vagas oferecidas na região nesse comecinho de semana. Começando hoje com as vagas do PAT de Jacareí, olha só, muita oportunidade por lá, hein? 50 vagas abertas para auxiliar de cozinha, 5 vagas para ajudante de motorista e também 15, olha só, para ajudante de reparador de telecomunicações. O PAT oferece mais vagas do que isso, né? A gente só separa algumas delas para poder trazer aqui no Band Cidade. Sempre importante a gente reforçar isso. Os interessados nessas oportunidades aí podem se dirigir ao PAT, levar documento, currículo. Fica na rua Barão de Jacareí, número 839, no centro da cidade. Mais vagas aqui na região, agora do PAT de Caraguatatuba. 2 vagas abertas para auxiliar de loja, 6 para balconista, 30 vagas para eletricista e 9 para carpinteiro. Em Caraguatatuba, o PAT fica na rua Taubaté, número 520, no bairro Sumaré. Mais vagas aqui da nossa região, agora do PAT de Cruzeiro. Por lá, 20 vagas para pedreiro no Hospital Regional da cidade e 1 vaga disponível para eletricista. Os interessados, só procurar o PAT de Cruzeiro, fica na rua Doutor Otton Barcelos, número 101, na Vila Paulista. Boa sorte aí para todo mundo. Os usuários do transporte público de São José dos Campos seguem sem uma perspectiva de substituição da frota e, com isso, a melhoria e modernização do serviço. Na última semana, a 4ª tentativa da Prefeitura de locar 400 ônibus elétricos fracassou novamente. O valor do contrato era de 2,846 bilhões de reais. Ser passageiro do transporte público de São José dos Campos não é fácil, viu? O Rubens utiliza a linha 314 Chácaras Reunidas diariamente. Esse é um veículo que sempre fica cheio em horários de pico. Os ônibus vão muito cheios, né? A fila estava gigantesca, né? Então poderia ser melhor, né? Poderia ser melhor. Relatos de ônibus lotados e atrasados são comuns entre os passageiros. É terrível, é muito lotado e quebra demais. E a gente reclama tudo sobre isso, né? Que é uma vergonha, que a gente é cara a passagem, né? Paga caro. É complicado, né? Sempre lotado, mas agora que é época de férias, os ônibus estão mais... Parece que tiram um pouco, né, os ônibus. A manutenção dos ônibus também é uma reclamação constante dos passageiros. Banco duro para sentar, tem ônibus desse mesmo que você entra, que tem banco solto,
caído atrás. Uma das propostas da Prefeitura de São José dos Campos é a substituição da frota do transporte público para ônibus elétricos. Essa proposta já tem 2 anos. 4 licitações para alugar os veículos foram abertas desde o vencimento do contrato com as atuais empresas que prestam serviço. Os 4 certames fracassaram. A primeira abertura dos envelopes do edital teve apenas uma empresa interessada, a Itapemirim. Só que a empresa não estava habilitada para assumir. Outros 2 editais foram barrados pelo Tribunal de Contas do Estado, que questionou o fornecimento de itens como bateria aos veículos e ausência da audiência pública. A última e mais recente tentativa teve um edital novo e mais detalhado. Em 24 de novembro do ano passado, os envelopes de empresas interessadas na locação dos ônibus foram abertos. Apenas a empresa Master Solution Ltda se apresentou com proposta de 2 bilhões e 846 milhões de reais. Os documentos da empresa foram analisados e recusados pela Prefeitura. É a análise agora sim do recurso e se cabe ou não o recurso. Aí a gente tem que ver exatamente o mérito, se o recurso é válido ou não para essa situação. A gente deve fazer algumas alternativas, buscar por alternativas, fazer algumas modificações e é o que a gente tem feito. A gente está sempre melhorando e olhando para o mercado. O mercado não está ainda preparado para esse tipo de modelo. Então a gente está ajustando de acordo com o mercado mais próximo da realidade do Brasil. Para tentar amenizar os problemas do transporte público, a Prefeitura de São José dos Campos ampliou a frota de ônibus e viagens. Para a população, as melhorias são aguardadas. Os ônibus vêm muito lotados, na parte da tarde também vem muito lotado. Eu acho que teria que colocar mais, nos horários de pico, mais ônibus. Ter mais ônibus. Ônibus muito lotado? Muito lotado, somente de manhã, é o que mais lota de manhã. Sobre as reclamações dos usuários do transporte público, a Prefeitura de São José dos Campos foi procurada, mas ainda não retornou o nosso questionamento. A gente segue acompanhando o caso. A chuva do fim de semana causou transtornos em Queluz. De acordo com a Defesa Civil, o rio Paraíba transbordou e várias ruas foram alagadas. 2 motociclistas chegaram a ser arrastados pela água, mas não se feriram. Após um deslizamento de terra, 2 residências foram interditadas na região central da cidade. 6 pessoas estão em casas de parentes. E nessa segunda-feira tem mais previsão de chuva para a região. Vamos conferir aqui na tela. Começando hoje por Jacareí, máxima prevista para essa segunda é 33 graus, calor na cidade, tem possibilidade aí de chuva ao longo do dia. Em Taubaté pode chover forte, alerta para os moradores, máxima também de 33 graus. Em Cachoeira Paulista, mesma situação, tem chance de temporal e também calor na cidade, máxima prevista 33 graus. Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, com temperaturas mais amenas, nessa segunda, máxima de 24 graus. Por lá também tem previsão de chuva, mas uma chuva tranquila. Em Cruzeiro tem chance de temporal, também faz calor na cidade, máxima de 33. Lagoinha, por lá os termômetros alcançam os 30 graus ao longo do dia e lá também tem chance de chuva forte nessa segunda-feira. Agora aquele panorama com a previsão para hoje, também a tendência para os próximos dias em Caraguatatuba. Hoje os termômetros devem alcançar os 31 graus na cidade, também tem chance de tempestades. Amanhã o dia deve ficar mais nublado, o sol pode aparecer também um pouquinho e faz bastante calor, olha só, máxima 34 graus. Na quarta-feira o calor ainda sobe um pouco mais, máxima aí deve chegar aos 36 e tem chance de tempestade na cidade. Na quinta-feira, olha só pessoal, máxima de 37 graus em Caraguatatuba. Pode ser que dê praia, né? Mas pode chover também na cidade, uma chuva mais tranquila. E na sexta-feira o calor continua, abaixa um pouquinho, mas aí tem chance de temporal na cidade novamente. Hora de ver as mensagens que chegaram no nosso WhatsApp, 997168021. Participe, envie um comentário, sugestão ou reclamação. De olho na tela para ver de onde vem a primeira interação do dia. É da Lourdes, de Caçapava. Boa tarde, aqui em casa todos estão ligados em vocês do Band Cidade. Valeu, Lourdes, obrigada aí pelo seu carinho, pela sua audiência. Um grande abraço para você, para todo mundo de Caçapava que nos acompanha. Agora é o Leônidas, de São José dos Campos. Boa tarde, Carol, parabéns pelo programa, vocês são muito bons. Obrigada, Leônidas, pelo seu carinho também. Um grande abraço, viu? Continue com a gente.
Agora a mensagem da Elaine de Taubaté. Boa tarde, poderiam nos ajudar? Moro no bairro Três Marias e aqui na rua Tenente Mauro Francisco dos Santos, o mato está muito alto. Reclamação que a gente tem recebido bastante aqui nos últimos dias, não só de moradores de Taubaté, mas de outras cidades da região também, né? Começa a chover mais e aí o mato acaba crescendo mais rápido e as prefeituras aí muitas vezes têm dificuldade, né, para fazer esse trabalho na velocidade que os moradores esperam. Elaine, a Prefeitura de Taubaté disse que está intensificando o esforço para atender o aumento das demandas geradas pelas chuvas, incluindo esse local que você citou aí na nossa mensagem, tá bom? Obrigada pela sua participação. Band Cidade vai para o intervalo rapidinho, a seguir, depois de 3 anos, São Luís do Paraitinga volta com tudo para a Folia do Carnaval. É a programação completa desse ano, com blocos de rua e muita marchinha em uma das festas culturais mais tradicionais do país. Fique com a gente, eu conto tudo já já. É de todo mundo no Carnaval, ninguém é de ninguém, mas todo mundo é de todo mundo. Band Cidade está de volta e já em ritmo de pré-carnaval. Quem não gosta de uma boa marchinha, confete, todo colorido dessa festa brasileira cheia de significado e, claro, muita farra? Pois é, os preparativos em São Luís do Paraitinga já estão a todo vapor na volta com tudo dessa folia da nossa região conhecida no país todo. Isso porque no ano passado a festa não aconteceu por conta das chuvas e nos anos anteriores a pandemia cancelou o evento. Os enfeites coloridos estão espalhados pela cidade. Após 3 anos sem a festividade, o carnaval está chegando para invadir São Luís do Paraitinga, com muita animação e também tradição. As marchinhas não vão faltar com a banda Meninos da Vó. Ninguém é de ninguém, mas todo mundo é de todo mundo no Carnaval. É muito especial, né? O calor da festa ali, a energia, né? A cidade toda colorida. Então, assim, você tem uma época do ano que a gente, principalmente o luizense, gosta, é essa época de agora, que é do carnaval, né? Muita festa para um povo só. As ruas históricas da cidade marcam muitos carnavais e nesse ano não é diferente. A prefeitura espera receber mais de 50 mil pessoas para curtir os dias de folia. Uma expectativa muito alta, tanto por parte da administração pública, tanto pelo comércio, turistas, moradores, né? Que é uma festa muito esperada, aguardada, principalmente para gerar economia local, né? Os bares, restaurantes, todo o comércio, todo mundo numa grande expectativa de um movimento bem intenso. Por aqui a programação já está pronta. Agora faltam só os detalhes. A gente sempre vive uma boa expectativa, né? Trabalhando intensamente para a nossa principal festa, que é o Carnaval. O coração já está a 1000, né? A prefeitura está dando todo o suporte, estrutura, trabalhando intensamente para a gente receber bem as pessoas que irão visitar São Luís aqui nos próximos dias de Carnaval, né? Então a estrutura está pronta, né? Faltam alguns ajustes, alguns detalhes, caminhão de som, mas a gente está de uma forma intensa, trabalhando a todo vapor. Esperamos a cavalaria da polícia para dar apoio, suporte aqui para a gente, e teremos o primeiro carnaval 100% monitorado aqui pela Polícia Militar. O folião aproveita e os comerciantes comemoram. Este restaurante já se prepara para um movimento maior. É muito produtivo. Primeiro, mantém viva a cultura da marchinha luizense no carnaval, ou do carnaval com marchinha luizense. Segundo, é uma oportunidade realmente de aumentar o faturamento, de empregar mais, de fazer a renda familiar luizense ser maior nesses dias. Minha gente, quase tudo pronto para o carnaval. E vamos combinar que a festa fica ainda mais especial entre as casas em estilo colonial. E, claro, no ritmo das canções. Ninguém é de ninguém, mas todo mundo é de todo mundo no Carnaval. Esse ano promete, hein? Band Cidade termina aqui. Outras notícias da região você confere a qualquer momento no bandvale.com e 10 para 7 da noite tem um resumo dos principais acontecimentos no dia na segunda edição do Band Cidade. Fique agora com o Falando Nisso com o Lucas Sanseverino. Oi, amigo, boa tarde. Me conta, você gosta de carnaval? Eu gosto, porque eu durmo bastante, Carol. O que não deixa de ser bom também, né? Não, mas eu acho legal esse movimento, por exemplo, São Luís é muito bacana.
Lá no litoral também tem bastante, assim, movimento de pessoas legais com as marchinhas. Então, essa parte eu curto bastante. Mas, assim, falar pra você que eu aproveito muito e que eu ia estar mentindo ao vivo. Eu não vou fazer isso, não. É uma festa cultural muito importante. Confesso pra você, amigo, que eu já fui mais carnavalesca também, né? Hoje em dia, eu não tenho hábito, assim, de pular carnaval, até porque a gente trabalha, né? Normalmente, Sim. nos dias de folia, a gente faz uma escalinha diferente pra cada um folgar pelo menos um dia. Mas aí, nesse único dia que eu tenho folga, eu prefiro descansar também. Eu sou do seu time. É que tem um fator, amiga, que vai chegar ainda pra você, que já chegou pra mim antes, que é o fator idade. Chega numa idade que a gente não quer. A folia que a gente quer é pular pra cama e dormir. Bom. Tá certo, né? Não cheguei na sua idade ainda, né? Não que você seja uma pessoa velha, né? Pelo amor de Deus. Não tem problema. Mas eu tô igual você, amigo. Tamo junto. Vamos então fazer o seguinte, chegando no carnaval, a gente liga um pro outro pra dar boa noite e a gente sonha com a folia, pode ser? É isso aí, combinado. Beijo, amigo. Boa semana, ótimo programa, viu? Pra você também. Obrigado, viu,